Necessito do alto para sobreviver. É com esse pequeno trecho da letra de uma canção que eu gosto muito do nosso querido compositor, músico católico Valmir Alencar, que eu chego até você para poder conversar um pouquinho sobre a espiritualidade do artista católico. Seja muito bem-vindo ao nosso lugar de encontro. Eu espero que enquanto nós estivermos juntos aqui, você possa desfrutar desse momento e que juntos nós possamos caminhar. Estamos na mesma estrada, estamos olhando na mesma direção e buscando sempre aquilo que há de melhor, daquilo que faz parte do nosso chamado, do dom que Deus deu a cada um de nós, para que possamos devolver a Deus com gratidão e com muita alegria. Falar sobre espiritualidade do artista parece algo muito simples, superficial e óbvio. Todo artista, toda pessoa que serve a Deus na igreja precisa viver uma espiritualidade. Mas eu quero provocar você um pouquinho para a gente poder mergulhar, tá certo? Para a gente mergulhar e ir cada vez mais fundo, para poder descobrir as belezas e as riquezas do que é a vivência de uma espiritualidade. A letra dessa canção fala uma verdade que para mim me provoca todos os dias, todas as vezes que eu escuto essa canção e que diz necessito do alto para sobreviver. Isso me faz querer e entender que a vivência da minha espiritualidade nada mais é do que a busca de Deus, a busca por estar com Deus, a busca por entender a vontade de Deus na minha vida e em todos os âmbitos que eu carrego na minha vida, em tudo aquilo que eu sou, na minha humanidade, no meu ser artista, na totalidade, em tudo aquilo que eu sou, Deus fazer parte e nessa construção desse homem que eu sou chamado a ser, Deus realizar em mim a sua obra e a sua vontade. Eu quero convidar você a trilhar esse caminho e descobrir mais e mais uma coisa que é essencial para a vida de todo ser humano. Deus te quer, Deus me quer. Deus quer nos alcançar com a sua presença, com a sua grandeza e com a sua graça todos os dias. Isso se dá através da vivência da espiritualidade. O homem ele tem sede de Deus, isso é uma realidade, ainda que esse mesmo homem não tenha consciência ainda dessa verdade. Muitos de nós já fizemos a nossa experiência com Deus, já tivemos o nosso encontro, já servimos, né? Temos essa certa intimidade com Deus. Deus fala ao nosso coração de várias formas, ele se revela, ele se manifesta a nós. E a vivência de uma espiritualidade sólida, madura, vai nos levar cada vez mais ao transbordamento no nosso ministério, para que as pessoas que bebem do nosso ministério também recebam isso da mesma forma. Posso dar um exemplo para você, pensando em o nosso corpo. Nós necessitamos de alimento, concorda comigo? De vários nutrientes. A gente não precisa de uma coisa só. A gente precisa, no nosso cardápio, variar a nossa alimentação, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter uma série de coisas que vai compor aquilo que nos alimenta para que todo o nosso corpo seja sustentado e possamos viver cada vez mais e melhor e de forma saudável. Assim também é a nossa vivência na espiritualidade. Nos é oferecido por Deus através da igreja uma série, um cardápio recheado onde nós precisamos escolher, optar, fazer ali a escolha daquilo que vai compor, né? Isso que vai nos alimentar, para que a partir dessa experiência nós tenhamos também condições de alimentar os outros, tá certo? Primeiro eu provo, eu degusto daquilo que me é oferecido, para a partir disso eu ter o que oferecer também, tá certo? Esse é o grande convite. Viver a espiritualidade e buscarmos entender cada vez mais e melhor o desejo do coração de Deus para todos nós é algo que gera muita felicidade, é algo que gera em nosso coração muita alegria. E essa busca ela vai até o fim da nossa vida. Afinal de contas, né, no final da nossa vida a gente vai ter esse grande encontro com o nosso Deus. E aí vai estar tudo certo. Mas a gente precisa renovar em nosso coração. A gente precisa renovar em nosso coração essa vivência da espiritualidade no nosso cotidiano. Deus é simples, Deus é uma pessoa simples, acessível a todos nós. Deus é e quer cada vez mais
tornar-se assim íntimo e próximos de cada um de nós. Então eu quero convidar você a partir da minha experiência, daquilo que eu vivo. Eu sou consagrado na comunidade Recado já há alguns anos, né? Já tenho essa vivência de espiritualidade no meu cotidiano. Todos os dias eu tenho uma série de coisas que eu faço, que eu me organizo para poder viver, para ter acesso a Deus, para que Deus tenha acesso à minha alma e a partir disso sustentar toda a minha vida fraterna, a minha vida com a missão, com tudo aquilo que me é confiado, a minha vida ministerial, o exercício do meu ministério enquanto artista. Tudo isso se dá nessa essência da busca e da vivência da minha espiritualidade. Existem lugares na nossa alma que só serão preenchidos pela presença de Deus. E muitas vezes nós não damos a esses lugares dentro da nossa alma o próprio Deus, né? Não deixamos Deus ter acesso. Isso pode nos levar a uma busca desenfreada de muitas coisas, porque afinal de contas a gente quer, o desejo da nossa alma é ser preenchida. E falar sobre espiritualidade é algo que eu gosto muito porque sempre me remete. Enquanto eu falo com você aqui, enquanto a gente conversa sobre esse assunto, eu vou fazendo memória de várias experiências que eu tive e eu quero dividir com você alguma delas enquanto a gente vai conversando aqui, tá certo? Formas de viver essa espiritualidade. Como é que é isso, Lúcio? Primeira coisa, volto a falar. Deus é simples. Deus é uma pessoa acessível e que quer se relacionar com seus filhos. É o grande criador de todas as coisas e nós, enquanto suas criaturas, ele deseja nos alcançar todos os dias. A oração que é esse lançar do nosso olhar para o alto. É reconhecer que acima de mim existe alguém, algo que me transcende, algo que está para cima daquilo que eu sou. Eu sou humano, limitado, fraco, pecador, estou preso no tempo, né, desta terra, não posso tudo o que eu acho que eu posso. Existem várias coisas que são e que fazem parte daquilo que eu trago na minha humanidade. Deus, ele é diferente. Deus, ele não é assim. Ele excede o tempo, né? Ele excede o espaço e a sua grandeza, né? Não tem limites para a ação de Deus na nossa vida. Então, quando a gente fala de oração, oração é dar ao nosso coração a oportunidade do nosso coração se encontrar com Deus de forma simples e pura, singela. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando eu volto o meu ser para Deus, eu preciso ter essa certeza de que Deus, ele me escuta. Deus, ele me vê. Afinal de contas, foi ele quem me criou. Foi ele quem criou você. E todas as vezes que você se volta para ele, porque Deus é esse grande Pai, Pai de toda a humanidade, Pai de todos nós, meu Pai, seu Pai. E como um pai que cuida, um pai que ama, um pai que se interessa com tudo o que acontece na sua vida, quando você ora, quando você reza, quando você apresenta a Deus, seja no silêncio do seu coração ou na oração verbal mesmo, quando você vai a uma capela, quando você se coloca nesse lugar que é a oração, a palavra de Deus nos ensina assim, ó, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E o teu pai, que vê o que é secreto, ele te recompensará. É isso, é simples. É essa forma de darmos a Deus essa oportunidade dele nos falar, dele nos conduzir, ou simplesmente dele saber do que se passa aqui no nosso coração. Deus sabe de todas as coisas, mas é muito mais interessante você pensar que ele, sabendo de todas as coisas, Deus não é invasivo, mas ele espera também que você diga. Então a oração é essa primeira forma de alimentar a nossa espiritualidade e de nos fazer ter esse contato todos os dias com o Senhor nosso Deus. Uma outra forma da gente alimentar a nossa vivência da espiritualidade é através da Santa Missa, Sagrada Liturgia e tudo os sacramentos e tudo aquilo que faz parte do que a nossa igreja nos oferece. Gente, a Santa Missa é o ápice, né, de todas as coisas, é o nosso lugar de encontro. É o ápice de toda a vivência de uma vida cristã, de uma pessoa que busca Deus, que deseja a Deus, vá para a Santa Missa. Ali tudo acontece, tudo se realiza, o grande milagre, né, a atualização do grande milagre, Jesus se dá.
corpo, sangue, alma e divindade, a mim e a você. Jesus quer ser o nosso alimento. Ao comungarmos, ao recebermos o corpo e sangue de Jesus, nós temos essa certeza de que o Senhor deseja se tornar um conosco. E a Santa Missa é esse lugar onde nós nos reunimos como povo de Deus, né? Nós não estamos ali sozinhos, tem um padre, tem o Ministério de Música, às vezes é você que está lá servindo, né? E durante a Santa Missa, a nossa alma, ela é alimentada de várias maneiras e preenchida de várias maneiras. E sobretudo, nisso que eu quero frisar para você, a Sagrada Comunhão. Receber o Senhor no nosso coração. Esse Senhor que nos deu a vida, esse Senhor que não economizou, se deu inteiro até a última gota de sangue. Jesus, ele foi pobre de tudo, não restou nada nele, né? Tudo ele entregou para a salvação da humanidade, para a minha salvação, para a sua salvação. Então a Santa Missa é esse lugar também de nós alimentarmos e vivermos a nossa espiritualidade de maneira concreta. Recebo Jesus e com ele eu caminho e eu vou feliz até onde ele quiser. Também, e bem acessível a todos nós sempre, a leitura da Palavra de Deus. Exatamente. A Palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A Palavra de Deus é como se fosse esse mapa que vai nos guiar na trajetória da nossa vida. Se você se sente perdido, tantas respostas que você procura e que às vezes você procura num livro, talvez de autoajuda, autoconhecimento, muita coisa boa que existe sim, e a gente reconhece que faz parte, né, do nosso mundo aqui, das coisas que passam aqui, mas a palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus, ela não é passageira, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Então pegue a sua Bíblia, leia, se você tem dificuldade de entender, porque claro, sim, tem todo o contexto, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas vai nos Salmos. Os Salmos, para nós que trabalhamos com arte na igreja, quem escreveu os Salmos foi Davi. Davi foi um artista, músico. Davi se assemelha a muitos de nós, né? Nós nos assemelhamos a Davi em muitos aspectos. Então vai nos Salmos, leia, medite. Eu não sei se você conhece a leitura orante da Palavra de Deus, que nós chamamos de Lectio Divina, que é essa forma ensinada pela nossa igreja de verdadeiramente nós meditarmos. Para cada dia do ano, nós temos uma mesma liturgia. O que isso significa? É a mesma leitura da palavra de Deus em toda a igreja, no mundo inteiro. Exatamente, essa graça da comunhão. E tudo está contido na palavra de Deus. Nós precisamos falar de Deus, mas antes conhecer quem é esse Deus. E a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, vai te dar essa condição de você conhecer e mergulhar mais e mais na história do povo de Deus, na vida do próprio Jesus, nosso Senhor, que esteve nessa terra, que caminhou conosco, 100% homem, 100% Deus e 100% homem caminhando nessa terra, entende tudo aquilo que faz parte da nossa humanidade e tudo se dá na palavra de Deus. Lá está escrito, está registrado, a vivência de Jesus aqui, a eleição dos apóstolos, tantos milagres, tantas manifestações de Deus ao seu povo, a ação do Espírito Santo, os milagres, as curas que Jesus realizou, tudo está contido na palavra de Deus. Então, seja íntimo da palavra também. Aproveite o tempo que você tem e se organize durante o seu dia a dia para que a palavra de Deus faça parte do seu cotidiano e venha também alimentar a sua alma e fazer assim a sua vivência de espiritualidade crescer cada vez mais. Nós somos cristãos católicos e nós também amamos a Virgem Maria. Jesus, no alto da cruz, quando ele se entregou pela salvação da humanidade, aos pés da cruz, a palavra vai dizer que estava João, o discípulo amado, e Maria. E Jesus, antes de dar o seu último suspiro, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para o discípulo e diz: filho, eis aí a tua mãe. E a palavra narra que a partir daquele momento o discípulo acolheu Maria em sua casa, na casa do seu coração. E esse é um grande convite para mim e para você também, de nos aproximarmos de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem Maria, para que a vivência da nossa espiritualidade seja também conduzida pela nossa mãe.
Aqui na comunidade Recado nós temos um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários títulos, né? Isso se dá aonde ela apareceu, ou a forma com que Nossa Senhora se manifestou à humanidade, a uma pessoa. E aí esse título vai estar... ele vem de acordo com isso. Nossa Senhora de Lourdes, porque apareceu em Lourdes. Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima. Mas é a mesma Nossa Senhora, é a mesma Virgem Maria. E nós da comunidade Recado temos um carinho muito particular, né, e faz parte da vivência da nossa espiritualidade, a devoção mariana à Nossa Senhora das Graças. E a minha história, ela é toda tomada por Nossa Senhora das Graças, até mesmo antes de eu chegar aqui na comunidade. A minha mãe se chama Maria das Graças. A paróquia em que eu morava, numa outra cidade lá de Minas Gerais, antes de vir para a comunidade Recado, era a paróquia de Nossa Senhora das Graças. E aí a gente vai percebendo, eu fui fazendo essa leitura, chegando aqui na comunidade também, só para confirmar a devoção mariana à Nossa Senhora das Graças. Então a gente vai percebendo que para nossa vivência de espiritualidade, contar com a presença de Maria só agrega, só nos faz bem, só nos faz estarmos ainda mais próximos de Jesus, de Deus, porque esse é o papel da Virgem Maria. Ela quer tomar a mim e a você pela mão e nos conduzir cada vez mais ao centro da vontade de Deus. E como a gente alimenta a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Maria? De uma maneira bem simples também, que é uma prática ensinada já há muito tempo, inclusive foi a própria Virgem Maria que apareceu, né, para uma pessoa dizendo, né, dessa prática, que é a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço é muito simples. A oração do Santo Terço, o terço é a oração da paz. E muitas vezes o nosso coração se encontra inquieto, incomodado, angustiado com alguma coisa. Eu quero convidar você a, na sua espiritualidade, na vivência da sua espiritualidade, incluir a oração do Santo Terço. Se você conseguir rezar todos os dias a oração do Santo Terço, você vai provar por aquilo que você vivenciar, não só por aquilo que eu estou te dizendo, mas você vai poder testemunhar como a sua vida, a sua alma, o seu coração vai ser sim tomado pela paz. Porque a paz é a presença de Deus. E aonde tem a Virgem Maria, tem Jesus, tem Deus, então tudo tá completo, né? A Virgem Maria é a esposa do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo em Maria foi através disso que Jesus veio ao mundo, né? Maria tem esse papel de revelar Jesus à humanidade. E ela deseja revelar ao meu coração e ao seu coração, o filho dela. Então, reze o Santo Terço, medite. Se você não sabe, procura um aplicativo. Até nisso você e eu somos ajudados. Existem vários aplicativos que nos ensinam a rezar o Santo Terço, tá certo? Eu tenho uma dezeninha que eu gosto de usar também, que é como se fosse um anel, que às vezes eu não tô em casa, eu não tô na igreja, eu esqueci meu terço, mas eu começo a viver uma situação difícil, a minha dezena tá aqui no meu dedo. Então eu pego, rezo, peço a intercessão de Nossa Senhora e assim eu sou ajudado, né? Porque eu peço socorro para ela, eu sou ajudado para poder continuar a vivência do meu chamado, tá certo? A adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus Eucarístico. Jesus vivo e presente na Sagrada Eucaristia, o próprio Cristo, que quer estar comigo, quer estar com você. Meus irmãos, a adoração, estar diante de Jesus Eucarístico é, acho que um dos momentos mais fortes que nós somos chamados a viver e alimentar na nossa espiritualidade. Aqui na comunidade Recado, nós trazemos a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E nós cremos que a hóstia, ali na nossa frente, está o próprio coração de Jesus, o coração que foi ferido pela lança do soldado, o coração de onde jorrou sangue e água. Esse mesmo coração é o coração que nós adoramos, que nós nos colocamos diante dele nessa atitude. A adoração é esse reconhecimento da criatura, eu e você, diante do Criador, o nosso Deus. Simples assim, exatamente. Nós somos chamados a adorar. Nosso ministério artístico, ele é intimamente ligado à adoração. A nossa arte
Ela é algo que transcende, que eleva, né? Nos tira daquilo que é comum, cotidiano, aquilo que é normal, digamos assim, e nos eleva, né? Nos chama a atenção em algo que tantas vezes a gente não sabe nem explicar. Viver a adoração, para mim, para você, artista, é essencial. Adorar a Jesus na Eucaristia, se colocar aos pés do Senhor e ali derramar a sua alma, ali derramar a sua vida e o mais bonito, ter essa intimidade com o próprio Cristo, que se faz pão, que se faz alimento, o próprio Cristo que está ali diante dos nossos olhos e deseja trocar esse olhar, deseja nos seduzir cada vez mais, deseja nos atrair a Ele. E a adoração é essa prática também da nossa espiritualidade que nos alimenta, que nos cura, que realiza em nós milagres, que nos dá força, que nos faz perseverar no nosso chamado, porque é diante do Senhor de todas as coisas que nós nos colocamos. Então eu quero convidar você também a se organizar dentro da vivência da sua espiritualidade. E se você pode ficar 1 hora, um dia por semana, que seja, diante de Jesus Eucarístico, viver nesse momento de adoração, faça. De repente a sua vida é muito corrida, você não tem nem igreja perto de você, mas você consegue chegar 30 minutos antes da missa começar. Então vai ali para a sala do Santíssimo Sacramento, para a capela do Santíssimo Sacramento, se coloca diante de Jesus. Ou então, depois que a missa termine, fique um pouco mais, mas viva esse tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento e mergulhe nessa experiência. E aí é com o próprio Jesus. O que ele vai fazer em você, aonde ele vai te conduzir, o que ele vai curar, isso fica a encargo do nosso Deus, mas tenha certeza. Adoração é uma das práticas da nossa espiritualidade. Após a Santa Missa é a coisa mais importante que nós precisamos buscar, tá certo? Guarda isso no seu coração. Preciso da Santa Missa porque é onde eu me alimento do próprio Jesus e eu adoro o Senhor na vivência da adoração ao Santíssimo Sacramento, tá bom? E quero falar também sobre a vivência dos retiros espirituais. Exatamente. Esse tempo maior que nós damos a Deus, né? Um retiro, ele pode ser organizado de várias formas. Você pode ir para um retiro, geralmente os retiros acontecem num final de semana, né? Como sexta-noite, sábado e domingo. Tem um tema específico para aquele retiro, algo que foi pensado muito especificamente para aquela vivência, para aquele final de semana. Dentro do Ministério de Música e Artes, meu Deus, quantos retiros, né? Nós já vivenciamos de vários temas. Às vezes é um retiro específico só para os músicos, às vezes é só para o pessoal da dança, para o pessoal do teatro, enfim, para todas as outras vertentes artísticas. Às vezes a gente reúne todo mundo para estarmos como artistas vivenciando um retiro espiritual e é muito bom porque isso nos alimenta. Ao longo da nossa estrada, nós vamos naturalmente, porque somos seres humanos, né? Ninguém é de ferro, né? O que corre aqui na nossa veia é sangue, né? E nós nos cansamos, nós somos abatidos, porque a nossa missão ela é muito árdua, alcançar as almas, salvar as almas, né, para o reino de Deus. É um exercício e uma batalha grande que nós vivemos, né, também no âmbito espiritual. Então, vivenciar um retiro, se dá essa oportunidade de vivência de um retiro, é o lugar onde você vai recarregar suas energias, certo? Recarregar as suas baterias para você poder continuar oferecendo e dando aquilo que você tem e que você traz de você em você de melhor. Na comunidade Recado, ao longo do ano, nós temos essa necessidade, porque entendemos que isso faz parte também da nossa espiritualidade, de vários retiros, de acordo com a etapa vocacional que as pessoas vivem, retiros bem específicos, né, para ir de acordo com cada realidade, e os nossos retiros, né, que também é a Escola de Formação para Artistas Católicos, né, a EFAC, né, não é um retiro propriamente dito, mas também tem essa característica de estarmos retirados durante alguns dias da nossa semana para sermos imersos, mergulharmos em algo específico. Então, procure um retiro, procure um lugar onde você vai ter acesso a poucas pessoas, onde você vai conseguir
permitir com que a sua alma se abra mais para essa experiência com Deus e que através disso a sua espiritualidade, o seu coração, sua alma seja cada vez mais preenchida por esse Deus, para que aí também a santidade, né, que é essa realidade que Deus chama a todos nós, ela vá se tornando cada vez mais real e presente no nosso dia a dia. Então, existem várias formas de nós vivermos o retiro, né? Eu já tirei uma manhã inteira para fazer retiro, ou um período da tarde, né? Algo que me favoreça, assim, verdadeiramente eu estar recolhido diante de Jesus e rezando, né? Dando a Deus essa oportunidade, assim, de me permitindo, na verdade, assim, que Deus venha me encontrar com mais tempo. Então, geralmente os nossos dias da semana são mais complicados, né? É uma correria, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz uma série de coisas, mas de repente você tem uma manhã de sábado que seja mais livre. Faça um retiro. Escolha um lugar, uma igreja, uma capela. Esteja só. Faça uma boa playlist. Coloque canções que te motivem, que te levem a mergulhar nessa essência, nessa busca de Deus através da música, da arte. Leva um caderno, pega a Bíblia e permita que Deus ele vá te conduzindo. Lúcio, mas eu começo como? Como é que faz isso? Você pode procurar também na internet. Existem vários retiros que são iluminados também pela vida dos santos. E aí já entro também aqui com você em um outro assunto relacionado à vivência da nossa espiritualidade. Os santos da nossa igreja nos iluminam na vivência da nossa espiritualidade. A comunidade Recado, nós temos 2 santos baluartes, né? Baluartes são os santos que sustentam a comunidade, que intercedem diretamente pela comunidade Recado e toda a nossa missão. Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco de Assis. E nós, ao longo dos nossos anos de comunidade, nós fomos estudando sobre a vida dos 2 santos e entendendo que muitas das coisas que Santa Teresinha viveu e muitas das coisas que São Francisco viveu alimentam e ajudam a nós, que estamos hoje dando essa resposta a Deus na comunidade Recado, a vivenciarmos também e encontrarmos essa vontade de Deus. São Francisco, santo da alegria, em vários escritos, vários testemunhos. A história de São Francisco, ela é permeada por essa alegria, apesar de toda a provação, de tudo que ele viveu, tudo que foi próprio do tempo em que ele viveu, mas São Francisco nos ilumina nessa alegria e na vivência do louvor. Se você ler e se aprofundar um pouco na história de Francisco, até os animais gostavam de estar perto de Francisco, porque dele exalava esse louvor, essa alegria. E ele era tão natural e tão puro isso nele, que até os animais gostavam de fazer, de estar perto dele, aonde ele estava. Santa Teresinha do Menino de Jesus é conhecida como a Santa da Pequena Via. E a gente entendeu também que existem coisas, né, na nossa vida com Deus, assim. Santa Teresinha, ela falava muito isso, que ela precisou de um caminho pequeno, curto, um caminho das pequenas coisas, porque as grandes ela tinha muita dificuldade. Santa Teresinha é padroeira dos missionários, também nos ilumina muito na nossa vivência de missão. E detalhe, padroeira dos missionários sem nunca sair do Carmelo, exatamente. Viveu no Carmelo toda a sua vida missionária, né? Foi dentro do Carmelo, mas ali na sua cela, naquele lugar que Deus escolheu para que ela vivesse, né, até o fim da sua vida. Morreu com 24 anos, super jovem, mas Santa Teresinha, padroeira, intercessora dos missionários, e nos ilumina também nessa busca de Deus. Então, procure ler sobre a vida dos santos, algum santo que de repente tenha nascido no mesmo dia que você, e que você se identifique muito, e através dessa leitura também você será iluminado pela vida desse santo, e isso vai agregar na vivência da sua espiritualidade, tá certo? Tem um santo que eu gosto muito, que é um santo mais particular, que é Santo Inácio de Loyola. Eu conheci enquanto eu morei na França durante 3 anos em missão, e lá eu me aproximei de Santo Inácio de Loyola. É um santo que tem uma história riquíssima e que me ilumina e me ajuda também nessa minha busca de descoberta da vontade de Deus. Então, de vez em quando eu leio algumas coisas sobre a vida de Santo Inácio, ou eu pego algum retiro, né, sobre a vida de Santo Inácio também para me ajudar a estar mais perto de Jesus, tá certo? Eu espero que você descubra cada vez mais, dentro da vivência da sua espiritualidade,
a simplicidade das coisas, que você entenda a cada dia mais que Deus te fez artista e como artista, Deus ele te olha e ele deseja e te quer perto dele todos os dias. E a vivência da espiritualidade é isso. Dar a Deus o que é dele. Nesse caso aqui da nossa conversa, a sua alma, o seu coração, a sua vida. A minha alma, o meu coração, a minha vida. Pertence a Deus. Nós viemos dele, para ele nós precisamos voltar. E enquanto estamos aqui caminhando nessa terra, nós queremos permanecer junto dele. Que Deus te abençoe muito, que você possa ser muito feliz na vivência da sua espiritualidade e que você possa também, a cada instante, se permitir ser alcançado por esse Deus que é o seu Pai, que te ama e te quer feliz todos os dias. Deus abençoe.